A semana foi marcada ainda pelo encerramento da greve dos bancários. Apesar de ter conquistado alguns pontos de pauta, a categoria segue mobilizada. Na segunda-feira à noite, dia 27, os bancários se reuniram em assembleia para decidirem se a proposta feita pela FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, seria aceita. Após 21 dias de paralisação, chegou ao fim a greve dos bancos na Bahia e em outros estados. Mas os bancos públicos continuam em greve. São eles o Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Banco do Nordeste, que continuam em greve por tempo indeterminado por não aceitarem a proposta da Federação Nacional dos Bancos. Tivemos a assembleia ontem dos bancários aqui da região que o Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região representa e decidiu que os bancos privados voltariam à greve, voltariam ao atendimento normal e os bancos públicos continuarão em greve. Pelo motivo de que as principais reivindicações que a gente tem, além do índice de reposição salarial, nós também estamos lutando por melhores condições de trabalho, por mais contratações de bancários, pelo fim das metas abusivas, do assédio moral que os bancos praticam. E, infelizmente, nos bancos públicos não foram atendidas essas mínimas reivindicações. Eles só deram o índice de reposição que só contempla a inflação, não teve reposição salarial e não atendeu essas condições de trabalho. Para que a gente possa atender a população melhor, com mais respeito, os bancos, pelo contrário, só veio afastando funcionários e adoecendo os funcionários sem atender essas reivindicações. A federação ofereceu um reajuste salarial de 10% aplicáveis ao salário, benefícios e participação nos lucros, além da correção de 14% no vale-refeição e no alimentação. Essa semana, o Sindicato dos Bancários da região irão se reunir para decidir se permanecerão com a greve dos bancos públicos. A gente decidiu ontem que no final da tarde de hoje a gente faria uma nova assembleia para reavaliar o movimento e ver outras cidades que também aderiram ao movimento, se vai continuar ou não, e a gente decidir conjuntamente. Mais de 12 mil agências no país fecharam as portas. Só em nosso estado foram mais de 1.000. Por conta disso, muita gente foi prejudicada. O presidente do sindicato pede a compreensão da população porque as reivindicações que estão sendo feitas também são para garantir um atendimento melhor. A gente sabe que tem um prejuízo para a população no atendimento, mas a gente pede a compreensão da população, pede a compreensão dos usuários, dos clientes dos bancos, que a gente está lutando não só por melhores condições de trabalho para o bancário, mas por melhores condições de atendimento para a população também. Que os bancos cobram tarifas exorbitantes, juros enormes e sem se preocupar com a qualidade de atendimento que dão para os clientes. Não é isso? Eles, nessas tarifas, eles sugam o que pode dos clientes e dos bancários eles só traz adoecimento. Quando tem um acúmulo de trabalho cada vez maior nos bancários, justamente pela falta de funcionários que tem nos bancos. Os atendimentos estão acontecendo normalmente a partir dessa terça-feira, dia 27, nos bancos privados. E o comércio de Vitória da Conquista segue na expectativa das contratações temporárias. Porém, os postos de trabalhos temporários disponibilizados para este ano deve ser de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. As festas de fim de ano se aproximam e com elas as contratações temporárias do comércio, certo? Bom, em tempos de crise as coisas podem não ser bem assim. Normalmente as vagas de emprego provisório começam a surgir em outubro, porém em Vitória da Conquista a previsão é que elas apareçam em maior quantidade em novembro e ainda assim com uma redução pela metade em relação ao ano passado. Nós temos sentido que tem havido uma retração no número de admissões agora para esse período de final de ano. Os contratados temporariamente, em anos anteriores, nós tínhamos uma média de 700, 800 trabalhadores. Esse ano, pela expectativa que nós temos e o que nós temos conversado com os lojistas, deva cair cerca de 50%. A nossa expectativa é de que permaneça aí em torno de 400 a 500 contratações temporárias. Gilmar entende que essa redução se deve à crise na qual o Brasil se encontra, que afetou e ainda está afetando
todos os setores da economia do país. Na realidade, a adequação à realidade do momento, né? Nós estamos passando por uma crise econômica terrível e o empregador que está, né, sofrendo com a carga tributária, os encargos sociais, e o trabalhador é que vai pagar a conta. Infelizmente, em todos os momentos difíceis do país, o trabalhador é que tem pago a conta. Apesar da queda no número de vagas e, consequentemente, nas vendas em todo o ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista ainda acredita em um bom número de contratações, mesmo com o atraso. Chegamos ao último trimestre, né, aproximando o Natal, e com isso as empresas que precisam fazer essas contratações já estão convocando esses novos contratados, né? Visto que precisa ter um tempo APA, um treinamento para que possa ser absorvido no grande movimento do Natal. Muitos trabalhadores enxergam nas contratações provisórias uma chance de conquistar o seu emprego efetivo e mesmo com a situação desfavorável, eles ainda podem acontecer. O gerente Clécio Pereira dá algumas dicas para o trabalhador temporário que quer ser efetivado. O candidato, quando ele vier para o processo seletivo, ele tem que vir com muita vontade, né? Então mostrar atitude, uma bagagem de informações, além de toda a experiência, né, que ele tem que demonstrar ao longo do processo seletivo. Então, assim, um diferencial muito grande, né, dentro do profissional é que ele venha realmente com informações, que ele lê, por exemplo, se ele vai trabalhar com moda, ele tem que vir com informação de moda, ele tem que ter lido alguma coisa sobre moda. E é óbvio que os talentos a gente realmente aproveita, né, a gente tem oportunidade para todo mundo, sem dúvida alguns destaques, né, quando traz um resultado diferenciado, a gente tem uma observação diferente para aquele colaborador e o convida para poder continuar dentro do nosso negócio efetivando. E mesmo com a crise, os comerciantes não deixam o otimismo de lado e acreditam no espírito do Natal para manter as contratações e vendas em alta. Todos querem presentear, ser presenteado, é um momento de família, onde as famílias se reúnem e isso tudo causa no varejo um impacto, porque as pessoas buscam os produtos nesse período de festa, né? Não é só o Natal, como o Ano Novo. Em instantes, moradores do Nova Cidade contam mais uma vez com os serviços do Odontomóvel. Voltamos já!